A adoração no santuário servia para lembrar ao povo que enquanto eles estivessem ali, eles poderiam esperar pelo Salvador e para santificá-los diariamente. O Código Aberto de hoje quer estudar junto com você a adoração e o santuário. Por que construir um santuário? Para que eles tinham que ter tempo para estar dentro do santuário? Será que era só no santuário que eles poderiam conhecer melhor a Deus? A gente vai tentar responder algumas dessas perguntas para você hoje e para me ajudar a responder essas perguntas, eu tenho aqui os meus convidados de hoje, sempre especiais. Obrigado porque vocês vieram participar com a gente, dando um pouquinho do tempo de vocês. Eu vou começar a apresentar aqui da ponta, meu amigo que veio de mais longe. Tudo bem com você, Diego? Tudo bem, Fábio. Legal, Diego. Bom ter você aqui com a gente. Fala pra gente de onde que você veio. Meu nome é Diego, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Do Sul? Do Sul. Se você for para Campo Grande e falar que você é de Mato Grosso, vamos parar. E se você estiver pregando lá, vamos parar o sermão e falar para você que é Mato Grosso. Se estiver orando, vai falar que é Mato Grosso. Tem que falar que é Mato Grosso do Sul. E como que é a cidade de Campo Grande? É uma cidade bonita, uma cidade boa? Cidade morena porque no passado a terra uma terra muito vermelha, ela deixava as casas um pouco mais escurecidas, não ficou como cidade morena. Legal. Um calor, inclusive, esses dias estava um frio de manhã, um calor à tarde, que você não consegue sobreviver, né? De manhã um dia, à tarde outro. Incrível, mas muito legal, né? excelente a cidade. Mas é uma cidade linda, uma cidade de gente boa. De gente fina. Tá Se certo. você chegar lá, você vai ser bem recebido. Legal, Diego. Obrigado porque você veio aqui para participar do Código Aberto. Queria que você falasse pra gente da sua profissão. Você trabalha com o quê? Eu sou médico, trabalho no pronto-socorro, gosto aí de atender emergência. A gente chegando ali, na hora, vamos resolver umas... Se eu tiver alguma complicação aqui, eu já sei para quem que eu vou pedir socorro. Pode então. pedir socorro para mim. Tá bom? Tá Obrigado, viu, Diego, que você veio participar com a gente. Do lado do Diego, eu tenho aqui a Sara. Tudo bom com você, Sara? Oi, Fábio, tudo bom e você? Legal, muito bom ter a sua presença aqui. Você é a nossa cantora do dia, né? Daqui a pouco você vai cantar alguma música para deixar a gente um pouco mais perto de Jesus, mas veio para conversar com a gente também, Vim né? bater um papo com vocês aqui hoje, com o Diego, com a Samela. Legal. E com você. Sara, fala pra gente de onde que você é, de qual cidade que você veio para participar aqui do Código Aberto. Eu vim de São Paulo, eu não acho que eu não preciso discriminar tanto quanto ele, porque eu não tenho tão boas referências assim, né? A cidade do trânsito, né? Dos assaltos, mas eu gosto muito de São Paulo e é de lá que eu vim. Isso, São Paulo capital mesmo. Eu moro em Brasília hoje, mas a minha cidade é São Paulo. É uma cidade boa. É boa para quem nasceu lá, né? Como eu nasci lá, eu amo São Paulo. Porque se eu perguntar para ele se ele quer ir para vir para São Paulo morar aqui, com certeza ele vai dizer que não, né? São Paulo é o centro da medicina, inclusive, talvez se puder, quando for fazer minha residência, seja aqui. Olha aí, tá vendo? Muito conhecimento. Assim, no ramo profissional é o melhor lugar. Mas com qualidade certeza. de Agora, vida é meio qualidade de complicado, vida, né? Muita correria. Mas ele convive com calor lá, poluição aqui, enfim, né? Cada cidade tem os seus prós e os seus contras. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Assim como eu estou muito feliz de ter a Samela aqui também. Tudo bem, Samela? Tudo ótimo, Fábio. Fala pra gente um pouquinho de você, Samela, de onde que você é, com que você trabalha. Eu sou paulistana também como a Sara, amo a cidade de São Paulo, mas eu moro em Jacareí. Eu sou prata da casa aqui, sou coordenadora de programação para o nosso canal em português, para a TV Novo Tempo mesmo, aqui em você Jacareí. trabalha aqui na Novo Tempo, você é coordenadora de programação? Exatamente. Nossa, o que é isso, Samela? Explica aí pra gente um pouquinho. Os horários dos programas, a grade toda de programação, eu sou responsável por essa parte. Os programas que, depois que a gente filma aqui, depois que os programas estão ao vivo, o momento que os programas entram no ar, essa é quando eu entro. Então, se tiver alguém que está chateado, que reclama do horário dos programas aqui do Código Aberto, é só falar com você que você resolve. Não sei se eu vou poder resolver de imediato, mas a gente aceita sugestões, com certeza. É só mandar um e-mail pra gente que a gente aceita a sugestão. Legal. Obrigado por você estar aqui com a gente também. É um prazer estar aqui no Código Aberto hoje. Legal. Obrigado por vocês que estão aqui e muito obrigado porque você está aqui também assistindo, acompanhando o Código Aberto. E para a gente começar certo, para a gente começar do jeito correto, eu vou convidar você para uma palavra de oração e eu vou pedir para o Diego orar para a gente. Você pode orar, Diego? Pedindo a direção de Deus aqui? Senhor Deus, querido Pai, muito agradecidos estamos, porque agora nós temos uma oportunidade de conhecer um pouco mais de Ti, discutir alguns temas bíblicos para o nosso engrandecimento, para que possamos aprender a adorar o Seu santo nome, ó Pai. Amém. Pedimos que o Senhor faça presente nesse programa, nos conduzindo pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou fazer uma perguntinha simples aqui para vocês. Uma opinião, quero saber como que vocês lidam com esse negócio de adoração. O que é adoração para você? Como que você encara a adoração?
Vamos ver quem vai falar primeiro aqui. Eu falo. Em adoração, estudando essa lição, esse trimestre inteiro, na verdade, né? Comecei a questionar minha adoração. Eu percebi que a adoração é muito além do que a gente tem feito, sabe? Você ir na igreja, você cantar. A adoração, na verdade, é um estilo de vida. É reconhecer que nós não somos nada por nós mesmos, né? Nós dependemos de Deus. E por dependermos de Deus para tudo, nós precisamos reconhecer o valor dele como Deus Criador Supremo do universo. E adorá-lo. Isso que ele espera de nós. Eu fico pensando às vezes, eu acho que não é porque Deus ele quer em si uma adoração de nós, seres humanos. Acho que ele quer que a gente consiga reconhecer isso para o nosso bem, para a nossa vida se desenvolver melhor, crescer melhor. E é isso que ele queria também para os israelitas. Que eles saíssem do Egito e pudessem sair daquele mundo onde todas as coisas ruins que eles foram cercados, um mundo de escravidão, para ser livres ali e aprender a adorá-lo para viver bem como povo, né, como nação. Eu achei bem legal aqui a abordagem, porque pra gente, a adoração, inicialmente, a primeira coisa que a gente pensa é no culto. Vou lá, vou sentar na igreja, ou então na música. Eu vou cantar, ou vou ouvir uma mensagem musical. Mas a adoração é muito mais do que isso, como o Diego já falou. Não é essa coisa mecânica, um ritual que a gente presta a Deus. Na Bíblia a gente encontra vários versos que falam que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O que eu como é uma forma de adorar a Deus. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. E o que a gente faz no templo do Espírito Santo? A gente adora a Deus. Então, se o meu corpo é o templo, tudo que eu fizer vai ser uma forma de adorar ou de amaldiçoar a Deus. Com certeza. Eu vim de um berço adventista e a minha imagem, a minha ideia de adoração era extremamente limitada. Eu fui aprendendo isso com o decorrer do tempo e lógico que essa lição ela abriu muito mais assim a visão de todos que leem, né? Eu achava que a adoração era você ir lá e cantar. Como eu sempre cantei desde pequena, então, para mim, adorar a Deus, se eu ensaiasse uma música, chegasse lá na frente, estivesse cantando, bom, eu estou adorando a Deus, amém, hoje eu já fiz o meu papel. Mas a gente percebe que na vida do cristão, a adoração, a gente demonstra a Deus, a gente adora a Deus no nosso dia a dia. O nosso testemunho é uma adoração, a nossa entrega é uma adoração. Então, a gente vai entender que a adoração é muito mais, entendeu? É todo um conjunto, exatamente, coisas, é uma vida inteira, né? Não só um detalhe dela. Na verdade, não existe um dia, né? Para hoje é meu dia de adorar a Deus. A minha vida é contínua, né? Exatamente. Tem que ser. Inclusive, a gente estudou nesse guia dessa semana que havia o holocausto contínuo no santuário, em que toda manhã e toda tarde havia um animal que era sacrificado ali como representação do perdão de Deus para o pecado da nação. E a nossa adoração também tem que ser contínua, o tempo todo. Então, eu vou falar assim, eu vou à igreja ao sábado, e lá é meu dia de adorar? É o dia de adorar, com certeza, porque todos são. Devo adorar com a minha vida, né, com o meu ser. Né? E tudo tem que estar ligado ao relacionamento que você tem com Deus, né? Eu acho que o princípio da adoração vem do relacionamento que você tem com Deus, porque não adianta, eu não vou adorar alguma coisa que eu não conheço. Exatamente. Eu só adoro aquilo que eu gosto, que eu conheço e que eu amo. Então, tudo parte desse princípio. Tanto que na lição aqui no sábado está dizendo, a devoção precisa vir do coração, da mente, de um relacionamento verdadeiro com Deus. E isso eu achei muito interessante, porque às vezes a nossa adoração se torna muito mecânica, né? Aquela coisa de ir para a igreja nos dias certos, no culto, sendo que é muito mais, tem tudo a ver com a minha comunhão diária com Deus. E a adoração, pelo que eu estou entendendo, tem muito mais, vai muito além da música em si. Muito mais. Né? Eu vou aproveitar que vocês comentaram já da nossa lição, do nosso guia de estudos. Vou mostrar para quem acompanha o programa em casa o guia de estudos que a gente está usando nessa temporada aqui do Código Aberto, que fala sobre a adoração. Você vai ter um site na tela onde você vai poder entrar em contato com a editora, que prepara, né, esse material para a gente, e ter aí em mãos, enquanto você assiste o Código Aberto, o seu guia de estudos também. Mas eu vou mostrar para vocês então agora o nosso convidado. Deixa eu chegar aqui no computador. Um pastor mandou um vídeo para ajudar a gente, introduzindo o assunto, colocando a gente dentro do tema. É o pastor Charles Siqueira. Vamos ver o que o pastor Charles falou para a gente. Olá, galera do Código Aberto. Meu nome é Charles, eu sou pastor aqui no Colégio Adventista de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, nessa região que é mais conhecida como Vale do Paraíba. Estou muito feliz de poder participar com você desse programa, dessa série de estudos onde nós temos refletido sobre o assunto da adoração, um assunto extremamente importante para a dinâmica da vida cristã.
Hoje, de maneira mais específica, a gente está refletindo sobre o assunto da adoração no contexto do santuário. E todas as vezes que se fala em adoração, a primeira coisa que me vem à mente é que a adoração ela é uma questão existencial também. Porque todos nós, como seres humanos, temos dentro de nós a necessidade de adorar alguma coisa. Você pode conhecer pessoas que não adoram o Deus que você adora, ou não adoram da forma como você adora, como eu também conheço. Mas todos nós sabemos que existe no coração humano uma necessidade de adorar alguma coisa. Tudo aquilo que ocupa o topo na nossa lista de prioridades, que gasta as nossas energias, que toma conta dos nossos pensamentos, tudo isso que nós julgamos mais valioso para nós acaba se tornando o objeto da nossa adoração. Alguns estudiosos, por exemplo, chegam a dizer que as civilizações antigas descobertas até hoje, algumas delas não apresentavam moeda própria e até mesmo alfabeto próprio. Mas todas as civilizações descobertas até hoje, elas sempre apresentaram alguma forma de expressão religiosa. Portanto, existe sim no coração humano essa necessidade de adorar alguma coisa. E você sabe que quando as pessoas elas não têm como objeto de adoração a Deus, elas colocam outros deuses menores para ocupar esse lugar que deveria ser o lugar do Deus Supremo. É isso aí. Pastor Charles Siqueira, obrigado por ter enviado seu vídeo para a gente. O pastor Charles, ele é o pastor de uma escola, da Escola Adventista lá de Bragança Paulista, e enviou esse vídeo para participar, assim como você também pode participar aqui do Código Aberto. Se você quiser assistir na íntegra o vídeo que o pastor Charles mandou para a gente, é só você entrar no nosso blog e ali você vai ter o vídeo do pastor Charles, o vídeo dos outros pastores que participaram da temporada passada, que estão participando dessa temporada, o que nossa discussão, nosso debate do estudo da lição e também os clipes musicais que as pessoas que vêm participar do programa fazem com a gente aqui. No blog você tem acesso a tudo isso. Eu achei interessante que o pastor Charles falou que todos nós temos a necessidade de adorar alguma coisa, adorar algo. Vocês concordam com ele? Plenamente. Acho que porque Deus colocou na mente do ser humano um lugar lá na mente onde ela não pode ser preenchida por mais alguma coisa plenamente. Só que o ser humano ele tenta preencher com várias coisas. Então, nos mundos antigos, eles colocavam diversos tipos de divindades, colocavam o sol, a lua, as estrelas, a chuva, tudo. A gente hoje tenta preencher, talvez não com um Deus diferente. O Brasil é um país predominantemente cristão. Então, quase todos nós adoramos o mesmo Deus. Mas a gente coloca outras coisas, outros seres na nossa mente nesse lugar de adoração. Que é um lugar de adoração, onde você vai colocar aquilo como acima de você mesmo. Né? Aí pode ser o seu trabalho, pode ser um relacionamento, pode ser talvez um ego inflado, mas aquele lugar ali é um lugar para adoração. E se a gente não cuidar, a gente vai deixar de adorar a Deus para adorar as outras coisas. E o interessante é que é o seguinte, a gente sempre está adorando a algo, né? Eu achei interessante que o Diego falou assim, pode ser o nosso trabalho, pode ser aquelas coisas que eu conquisto, às vezes até a gente mesmo. Tem muita gente por aí que adora o dinheiro, parece, né? Trabalha para tentar conquistar e às vezes... Tudo que ocupa mais o seu tempo é o que você mais adora, no caso. Então, às vezes a gente acha que está adorando a Deus, mas a gente reserva lá 10 minutos do nosso dia para ler uma Bíblia, dar uma passada na lição, e o resto do dia pensando no trabalho, chega à noite, Deus, obrigado pelo dia, pronto, minha consciência está tranquila porque hoje eu adorei a Deus. E não, sendo que o que ocupou o nosso tempo maior durante aquele dia foi o que nós adoramos. Entendeu? Então, eu acho que isso tem muito a ver. E a gente tem que tomar esse cuidado, né, de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu achei interessante porque, assim, nessa semana o Guia de Estudos vem falando sobre o santuário, né, a forma como ele foi construído, a forma como eles adoravam dentro do santuário. E o que eu achei legal é que Deus, ele não fez aparecer um baú cheio de ouro, cheio das coisas que eles precisavam para fazer o santuário. O povo é quem ofertava, o povo era quem mantinha o santuário. Quando a gente fala de oferta hoje, parece que é uma coisa tão esquisita, né? Porque parece que ficou meio banalizada. Eu dou dinheiro para o pastor e o pastor fica rico e tal. E a oferta não tem esse sentido. A oferta ela tem um contexto de adoração. Acho que Deus é tão sábio, Ele é tão onipotente, que Ele entende as necessidades que a gente tem. Então, Deus dá oportunidade para a gente. Não é que Deus precisa disso de nós.
É o que você falou, Deus podia ter feito aparecer ali o santuário nas medidas, exatamente da forma que ele pediu para os israelitas construírem. Era simples para Deus. Se para criar o mundo ele falou, haja luz e houve luz, imagina para simplesmente aparecer um santuário ali. Deus pode fazer isso. E assim como hoje, Deus poderia simplesmente mandar os anjos para fazerem o trabalho que ele pede que a gente faça. Sim. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele dá essa oportunidade da gente ofertar, porque isso é bom para a gente entender a magnitude do que é fazer um trabalho que é para Deus. A Bíblia fala que se a gente não falar, as pedras falarão. Deus pode fazer as pedras falarem e pregarem a mensagem dele, mas ele dá a oportunidade da gente fazer isso para contribuir para a nossa salvação. Não é porque ele precisa, é porque a gente precisa disso. E nesse contexto de adoração, tem uma experiência, né, que um amigo meu passou lá em Campo Grande. Ele é dono de uma mecânica, muito conceituada, muito importante. O Ibrahim, mandar um abraço para ele, inclusive. E ele recebeu um cliente, falou, olha, esse é meu carro. Esse carro é tudo para mim. Isso é o que é mais importante para mim. Eu quero que você faça o que tiver. Eu quero que você olhe de cabo a rabo. Roda, lataria, tudo. Se tiver algum problema, você vai arrumar. Mas, meu amigo, isso vai ficar caro. Não tem problema. Esse carro, para mim, é o que há de mais importante. Então, tá bom, lógico. E aí ele arrumou o carro, e esse meu amigo é muito diligente no que faz, e fez de tudo. Deixou aquele carro perfeito. Perfeito. Falou, tá aqui o carro para você, perfeito. Tem mais uma coisa para arrumar? Não tem mais nada para arrumar, tá perfeito. Ótimo. Porque eu vou contar para você. Por quê? Esse carro é tudo para mim. E eu estou percebendo que ele está ficando no meu lugar, no meu coração, que era de Deus. Eu sou cristão. E eu hoje estou saindo daqui para entregar esse carro como oferta. Ele olhou assim, falou, então, não seja por isso, não cobra parte da mão de obra. Que legal. Então, olha, esse homem não era adventista, era de uma outra religião, e a gente, assim, não estou falando para você doar seu carro, né? Mas ele está mostrando que, para ele, se existia algo mais importante do que Deus, ele estava disposto a abandonar. E tem um texto aqui da escritora adventista cristã, Ellen White, que é sobre sacrifício, sobre se doar. Diz assim, está lá num livro chamado Patriarcas e Profetas. Devemos nos entregar ao serviço de Deus e procurar fazer que a oferta se aproxime o máximo possível da perfeição. Deus não se agradará de coisa alguma inferior ao melhor que possamos oferecer. Aqueles que o amam de todo o coração desejarão dar a Ele o melhor serviço de sua vida e estarão constantemente à procura de pôr toda a faculdade de seu ser em harmonia com as leis que promovem a habilidade para fazer a sua vontade. Está lá na página 352 e 353. Sabe? Chama a gente para uma responsabilidade grande, né? O dever que eu tenho de sempre oferecer para Deus aquilo que eu tenho de melhor. E eu estou feliz que eu estou vendo que vocês estão oferecendo para o Código Aberto que vocês têm de melhor também. Eu vou ter que ir para o intervalo agora, viu? Passou muito rápido esse primeiro bloco e você fica ligado com a gente, porque do jeito que o bloco passou rápido, o intervalo vai ser mais rapidinho ainda. Na volta a gente vai conversar sobre o santuário, sobre essas ofertas e o papel de tudo isso dentro da adoração. Fica ligado com a gente aqui, o Código Aberto vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já. Código Aberto já voltou do intervalo, valeu porque você continuou com a gente, valeu para você que está chegando agora aqui para acompanhar o Código Aberto pela Rede Novo Tempo. Hoje nós estamos conversando sobre a adoração no santuário, a alegria de adorar a Deus. E a gente saiu para o intervalo, nosso assunto aqui era sobre ofertas, né? Como nós podemos adorar a Deus, por que nós devemos ofertar a Deus. Você até contou a história de um conhecido seu, né, que doou o carro e tal, porque o carro estava tomando o primeiro lugar na vida dele. Mas oferta, quando a gente fala de ofertar as coisas para Deus, tem só a ver com dinheiro, quando eu dou um bem material, quando eu apoio financeiramente a igreja, enfim, é só de dinheiro que a gente está falando? Eu achei interessante na história que ele não simplesmente doou o carro, ele foi lá e arrumou o carro todo antes de doar. Mandou fazer tudo o que podia, consertar cada defeitozinho e entregar o carro perfeito, porque ele estava entregando para Deus.
E a gente tem que entender que a gente não precisa fazer isso só com dinheiro, que é o que a gente normalmente faz. Você vai, Sim. na hora de colocar a oferta, abre a carteira, põe uma notinha lá. Às vezes você põe uma notinha maior, que você está se sentindo mais... Hoje eu tô animada aqui, eu vou dar R$10. Nossa. A gente também tem que oferecer outras coisas para Deus. Deus não pede só bens materiais. A gente precisa oferecer o nosso tempo. A gente precisa oferecer a nossa comunhão com Deus. Tem uma coisa que é muito importante dentro da igreja, entre os irmãos, que é a oração intercessória. É uma coisa que você tem a oferecer para o outro. Porque você oferece uma oração a Deus em prol do outro, que é o que a oferta faz. Sim. A oferta ela é utilizada para a manutenção da igreja também, mas ela é utilizada para a pregação do evangelho, para fazer o bem Sim. para outras pessoas. Aham. Então, além de tudo isso, a gente tem que ver que a gente precisa entregar o melhor que a gente tem, da melhor maneira possível. Há um tempo atrás, o pastor Ivan, o orador do programa Está Escrito, da Voz da Profecia, ele lançou uma discussãozinha no Twitter, eu estava acompanhando naquela semana. Para você acha que é possível ser perfeito aqui na Terra? Você acha que diante dos olhos de Deus a gente tem como ser perfeito? Depois de muita discussão, o que a gente pode entender? Aos olhos de Deus, o perfeito, ele sabe que a gente é limitado. Deus entende as nossas limitações. Para Deus, o perfeito é o meu melhor. E o meu melhor pode ser entregando tudo que eu tenho de dinheiro para oferecer, pode ser entregando todo o meu tempo, pode ser entregando os dons que eu tenho completamente e de maneira íntegra e completa da melhor maneira possível. Sabe, eu acho que é muito fácil dar dinheiro. Sabe por quê? Eu trabalho, faço meu plantão, recebo meu valor. Tal. Vou lá e vou dar uma oferta substancial para Deus. Pronto. Consciência tranquila, dada a oferta, fiz a minha parte, agora vou ver a minha vida. Muito fácil dar dinheiro. Às vezes eu vejo como alguns pais fazem com filhos, né? Você dá a mesadinha para ele e você é ausente. Como se aquilo pudesse comprar daquela criança o afeto. Deus, ele não quer da gente o dinheiro. O dinheiro faz parte, é um dos nossos aspectos de vida. O dinheiro é a mola que move o mundo, né? Como dizem as pessoas por aí. Mas Deus quer a minha vida. Ele quer tudo que eu tenho. Às vezes a gente fala, eu devolvo o meu dízimo, porque 10% é de Deus. Não, 100% é de Deus. Tudo é de Deus. Eu sou de Deus, sabe? E quando eu retenho aquilo que pertence a Deus dele, eu estou pecando, sabe? Então a gente tem que ofertar em tudo. Se você pode fazer alguma coisa além daquilo que você tem feito, faça. Lógico, você não vai sair agora, quem sabe, abandonar sua profissão e vai para a África fazer caridade. Talvez você faça, mas não sei se é o que Deus quer que você faça nesse momento. Mas quem sabe ao seu redor existam pessoas que precisam de você. Exatamente. Pode falar. Que o ser humano, ele é muito egoísta, né? Então, esse lance da oferta está muito ali ligado com o egoísmo. Então, que é o que predomina, geralmente, pelo pecado. Então, até quando a gente vai dar uma oferta, eu já fiz isso. Aqui é o dízimo, a oferta, eu acho que isso aqui dá, porque não vai atrapalhar aqui. Então, a gente tem aquela coisa de autocontrole, da gente querer controlar a nossa vida, querer controlar o nosso tempo, e a gente não entrega o nosso melhor para Deus, que eu acho que também entra de novo a parte do tempo, entendeu? Então, a gente sempre retém aquilo porque a gente quer julgar e achar que não, isso aqui eu vou ter que controlar aqui, porque a gente não vai confiar que Deus vai te manter até lá, entendeu? E quando ela fala de entregar o nosso melhor, ele falou do carro que ele deixou impecável, o carro para entregar para Deus, porque aquilo que estava ocupando o primeiro lugar da vida dele. Eu conheci uma senhora que o dom dela era cuidar de cachorros. Ela encontrava um cachorro na rua, todo abandonado, ela levava para casa, porque ela sempre olhou aquilo como uma criatura de Deus e que tinha que cuidar. E é uma forma de adoração. Então, a gente tem uma maneira meio deturpada de ver a adoração, a entrega, que envolve muito mais do que eu entregar o meu E quando a gente lê, né, nós estamos lendo nossa semana, nosso estudo, a gente entende que lá em Êxodo, Deus fala através de Moisés que o povo, que ele capacitou cada pessoa do povo a fazer alguma coisa. Então, tinha um que era especialista em talhar a madeira, outro em manipular o bronze, outro em tecer o tecido, alguns podiam dar dinheiro para poder construir, mas todos poderiam fazer. Em Êxodo 35, verso 22... Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, Diego, para te acompanhar. Êxodo 35, verso 22. Nós encontramos o princípio básico de uma oferta. Princípio básico de uma oferta. Então vamos lá. Êxodo capítulo 35 verso 22. Você pode ler para a gente? Leio. Todos os que se dispuseram, tanto homens como mulheres,
trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Então, aqui nós estamos no contexto da construção do tabernáculo, e o que me chama a atenção aí é a palavra dispostos. Deus ele não falou assim, olha, eu quero que você, Samela, traga todo o material para poder fazer a tenda. Ou a Sara vai trazer o ouro para poder fazer os objetos, os utensílios do templo. Não, ele falou, olha, eu quero de vocês voluntariamente, sabe? Porque Deus ele quer de mim não algo obrigado. Às vezes tem pessoas que vão doar um dinheiro, colocam lá, puxa vida, meu dinheiro não vai dar. Ou vão doar seu tempo. Olha, eu já fiz muito. Eu já venho aqui, fiz um trabalho social para uma entidade cristã, já está ótimo, não me peça para fazer mais nada. Deus ele não quer isso. Essa adoração para ele não tem importância. Ele quer um coração que é movido voluntariamente. Você fazer não porque é obrigado, mas fazer porque você ama a Deus. Aqui no verso 21, é interessante também que logo no começo ele fala assim, veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, né? Não é aquela coisa assim, não, eu vou fazer para os outros verem, então eu vou fazer porque é a minha obrigação. Não, era o Espírito de Deus que movia as pessoas a ofertarem. E na Bíblia tem uma história que exemplifica isso muito bem, que é a história da viúva pobre. Ela, se você fosse contar o que ela deu ali naquele momento, não servia para muita coisa, aquele dinheirinho que ela estava dando. Mas a oferta que ela fez foi muito melhor aos olhos de Deus, foi muito mais aceita aos olhos de Deus do que a oferta de quem estava dando sacos e sacos de dinheiro. Ela foi lá e deu as moedinhas que ela tinha, mas ela deu tudo que ela tinha. E ela deu não porque ela queria mostrar que ela podia dar uma oferta ou que ela era fiel a Deus. Ela deu porque ela era a adoração dela a Deus. Então não interessa o quanto você está dando ou quem está olhando o que você está dando. Interessa o porquê você está dando aquilo. Por que você está oferecendo aquilo para Deus? Que isso sim é adoração. O resto é uma pose que você está fazendo para os outros. Exatamente. A gente tem que estar sempre com o coração disposto, movidos pelo Espírito de Deus. Eu recebi uma pergunta aqui, que fala sobre o tema do nosso guia de estudos de hoje. Deixa eu achar aqui a pergunta, ver quem mandou para falar para vocês. E vamos tentar responder, né? A gente consegue responder, eu acho. Vamos tentar. O que fazer quando percebemos que atitudes de adoração, como ofertas e nosso serviço para Deus, não passa de mera rotina ou até mesmo um fardo? Como mudar esse sentimento? Muito bem, boa pergunta. É a Chloe que perguntou, aqui pra gente que mandou esse vídeo. Quando vira tudo rotina, o que a gente tem que fazer para tentar sair dessa rotina, desse mero ritual, para que isso se torne alguma coisa de coração? Qual que é o caminho para essa transformação? Acho que é muita oração. Na Bíblia mesmo fala que o desejo que há no nosso coração, até isso vem de Deus. Então, quando está faltando, tem que vir de Deus. E quando cai na rotina, é porque a comunhão com Deus já não está na sua perfeita ordem. E para que ela volte, requer, primeiro, a disposição, que é a nossa vontade de querer estar perto de Deus. E, em segundo lugar, pedir para Deus essa vontade, que com certeza Ele vai querer estar próximo da gente tanto quanto nós, entendeu? Então, acho que quando cai nessa rotina, assim, acho que até o fato de nós percebermos que caímos é o Espírito Santo tocando no nosso coração e avisando, ó, tá na rotina, então não tá legal. Então, já é uma prova de que a gente tem que se aproximar mais de Deus. E que tem a possibilidade da melhora, né? Eu acho que aí é uma coisa muito simples. A gente tem que ser muito sincero com Deus. É joelho no chão e falar, Senhor, eu não quero, eu não estou com vontade. Às vezes você levanta, você não está com vontade de ir à igreja. Você levanta e está fazendo aquilo porque a gente que tem pouco tempo... Tem pouco tempo que eu saí da casa dos meus pais, que eu estou morando sozinha. E meus pais são adventistas e eles me acordavam todo sábado de manhã e falavam, vamos na igreja? Vamos colocar roupinha, vamos na igreja? Tinha dia que eu falava assim, eu não quero ir na igreja. Hoje eu não estou afim. Nessa hora, principalmente nessa hora, quando você está fazendo uma coisa por rotina, você tem que colocar o joelho no chão e falar, Senhor, eu estou fazendo por rotina, eu não estou com vontade. Para te falar bem a verdade, eu não estava nem com vontade de orar. Mas me ajuda, põe a vontade no meu coração. Porque eu, por mim mesma, eu nunca vou desenvolver isso sozinha. Eu preciso de Jesus junto comigo o tempo todo, do Espírito Santo falando no meu coração, para eu ter esse sentimento sincero de adoração, de entrega completa a Deus. Em João, capítulo 8, verso 32, um texto que é conhecidíssimo, né? Os pastores sempre falam, é o seguinte, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Nos libertar de quê? Nos libertar do formalismo, nos libertar de uma adoração ritual, de uma adoração rotineira. E
Conhecer a Deus é saber quem Ele é. Eu sou casado, minha esposa chama Júlia, e eu a amo porque eu a conheço. Sabe? Eu sei quem ela é, eu sei as qualidades que ela tem, e sei porque ela me faz feliz. Muitas pessoas querem adorar um Deus que não conhecem. Então, como você vai adorar alguém que você nem sabe como é, qual é o pensamento? Como é que você vai querer fazer aquilo de coração? Não faz parte da sua rotina, da sua vida, né? Como é que... Porque desde o início ela segue um ritual. Então é prático. Eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que tem que ir na igreja, mas por que eu estou indo na igreja? Por que eu estou entregando a minha oferta? E poucas pessoas param para pensar realmente. E amar a Deus é o conhecer. E a gente, quando a gente estuda na teologia, né? Deus se revela através de algumas coisas. Ele né? utiliza algumas ferramentas. Algumas ferramentas. A natureza, uma revelação falha, mas é uma revelação da natureza. Se revela através da história, do Espírito Santo. Sim. Se revela através da palavra de Deus. Sim. E a sua revelação suprema através de Jesus Cristo. Sim. Sobre o que é. Mas a gente tem que conhecer a Jesus, saber quem Ele é, o que Ele fez. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque quando eu leio a Bíblia e eu vejo que Deus, a onipotência, resolveu abandonar o céu, primeiro em Israel, para vir morar numa tenda, tudo bem, era um tabernáculo bonito, mas era uma tenda. Era pele de carneiro, era no meio do deserto, era pequeno, tinha cheiro de sangue, sabe? Deus resolveu vir aqui, eu começo a pensar, poxa vida, Ele faria tudo por mim. E aí, quando você conhece a Deus realmente, aí, meu amigo, não dá para você fazer uma adoração rotineira. Porque o seu coração realmente quer responder amor. Amor se responde com amor. Do jeito que o Espírito Santo moveu as pessoas para que elas fizessem as suas ofertas, esse Espírito pode mover a gente para oferecer essa adoração verdadeira para esse Deus. Por que eles ofertavam? Né? Tinha um propósito para essa oferta do povo de Israel. Era para que esse santuário fosse construído, para que o tabernáculo estivesse ali entre eles. Qual que era a razão? Por que esse santuário tinha que ser construído? Tem algum motivo especial para que eles resolvessem fazer essa construção? Existe um motivo. Eles saíram do Egito, passaram 400 anos lá, e o Egito tinha, milhares de divindades. Muitos, de todas as formas, cheiros diferentes, cores diferentes. E o israelita, ele aprendeu que um Deus, ele tinha o que ele aprendeu no passado, mas que um Deus ele era presente ali. Então, Deus, ele falou o seguinte, olha, eu tenho que mudá-los, eu vou mudá-los pouco a pouco, não dá para mudar de uma vez para outra. Então, eu vou colocar aqui para eles algo palpável da minha presença. Não irei fazer uma escultura de mim, porque primeiro é um mandamento meu, que eu não faço, que ninguém faça uma escultura de mim, e porque não caberia nenhuma obra feita pelo ser humano, Deus. Mas eu vou colocar para eles um lugar onde eu vou estar, e eu vou ficar perto deles. E aí, esse lugar é uma cópia daquilo que está no céu, um lugar, um templo, a minha morada. E a palavra habitar, irei habitar no meio deles, a lição nos trouxe, irei sentar com eles, irei aqui estar dessa maneira com eles, partilhando da comunidade com eles, para que eles possam fazer o quê? Me conheçam. Eles achavam que Deus era um Deus tirano, mas Deus mostrava que Ele protegia dia e noite, sabe? E aí Ele falou, olha, mas vocês vão construir um tabernáculo. E eu bato na tecla. Podia ser uma construção maravilhosa. E depois foi com o templo que foi construído por Salomão. Poxa, coisa linda, maravilhosa, grandioso. Mas ainda assim, não era nada comparado ao céu. O trono de Deus, que tem um rio de fogo, tem um arco-íris atrás, os anjos cantam, sabe? E Deus ainda assim escolheu estar entre nós. Né? E tudo isso por um motivo muito básico. Deus quer ter uma relação pessoal com a gente. Não é simplesmente ler um textinho ali e Deus não está falando com a gente. Eu sou fascinada por esse relacionamento, quando Deus fala tão claramente com você, que numa coisa simples da sua vida, uma besteira, se você vai virar para lá ou para cá na esquina, na Bíblia fala, quer te desvie para a direita ou para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Deus está preocupado com os detalhes mais simples. E aqui fala que nesse santuário tinha um anjo à direita e um anjo à esquerda, e Deus respondia com sim e com não as respostas que o povo estava perguntando. Era um Deus próximo e disposto, né, a falar com as pessoas que queriam ouvir a voz dele. E esse mesmo Deus, ele está disposto a falar com a gente
e está disposto a conversar com você também que acompanha aqui o Código Aberto. Eu vou ter que ir para o intervalo agora, vai ser bem rapidinho, na volta eu tenho um presente para dar para você, ele está aqui na minha mão. Na volta eu vou oferecer esse presente para você, então fica ligado, o Código Aberto vai para um rápido intervalo, mas você sabe, a gente volta já. Já voltamos com o Código Aberto e nós voltamos com um presente para você. Nessa temporada do Código Aberto, nós temos um novo presente para você, para sua família e quem sabe para um amigo seu também. O presente que nós temos para você nessa temporada do Código é um guia de estudos da Bíblia para jovens. Você quer conhecer melhor a Bíblia? Quer saber como adorar melhor a esse Deus, como servir melhor a esse Deus? Está aqui, um guia de estudos que vai ensinar para você. E o melhor de tudo, ele é gratuito. É só você mandar um e-mail para a gente aqui no Código Aberto e você fala que você quer receber esse estudo, que você quer receber esse guia de estudos e nós vamos mandar aí para sua casa, você vai colocar o seu endereço, claro, no e-mail, né? E a gente vai mandar aí para sua casa esse guia de estudos para você conhecer melhor esse Deus e deixar que esse Deus se apresente para você também. E esse é um pouquinho do assunto que a gente está conversando aqui hoje no Código Aberto, né? Sobre essa adoração, esse Deus disposto a se revelar. A pergunta que nós estamos conversando aqui, respondendo ainda é: por que Deus mandou que eles construíssem um santuário? Qual que era a intenção de Deus com isso? Tem um texto bem legal, no livro de Êxodo, eu acho que vocês podem me ajudar? Êxodo 25, verso 8. Verso 8. Na minha Bíblia diz assim: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. A intenção de Deus, então, é que ele estivesse junto do povo, no meio do povo. Na hora do intervalo aqui, vocês começaram com uma conversa, eu achei muito legal, vou trazer essa conversa para o ar agora. Deus, ele queria habitar no meio do povo, lá naquela época. Deus, ele não habita no meio do povo dele hoje também? Nós temos os nossos templos, né, se a gente pode dizer assim, os nossos santuários, a nossa igreja, mas não tem a tal a luz, né, o Shekinah, não tem essa coisa da presença de Deus. Por que é tão diferente hoje? Será que Deus está tão distante da gente assim? Ele não quer mais se revelar? Ele não quer mais habitar no meio da gente? As manifestações são diferentes, né? Eu até estava comentando aqui no intervalo que hoje, aparentemente, exige mais fé para você acreditar que Deus está aqui. E antes não, existia uma nuvem que você conseguia ver, ouvir Deus falando com você, e hoje já não. Por quê, Diego? Eu acho que exige fé tanto hoje como no passado, sabe? Estava comentando aqui. Eles vieram do Egito. No Egito, eles se contaminaram com tudo. Tanto que lá eles aprenderam que poderiam ter mais de uma esposa. E isso, depois, no decorrer da Bíblia, Deus foi ensinando para eles que não poderia. Lá eles ingeriam bebidas alcoólicas. E Deus foi ensinando no decorrer que não poderia, sabe? Ensinando para eles, tanto que depois que eles saíram do Egito, foram para o Monte Sinai, Moisés subiu, quando ele voltou tinha o quê? Um bezerro de ouro. Então, eles tinham um conhecimento prévio, e aquele conhecimento prévio era pequeno, de Deus. Então Deus teve que começar do beabá. Então, se você chegar num lugar onde a pessoa não te conhece, você tem que se fazer conhecer. Então ele mostrou a glória dele presente, tudo ali, fazendo ali sempre muito constante. E a gente foi aprendendo isso durante toda a história da Bíblia. Hoje, eu já sei que Jesus Cristo veio para morrer por mim. Aquelas pessoas olhavam para o Cordeiro e falavam, olha, esse Cordeiro vai simbolizar realmente o Redentor que vai vir. Mas eles não conheciam. Não sabiam como seria. A gente conhece. A gente sabe como é. A gente sabe o Apocalipse de João, sabe a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para nós, mostrando como vai ser o céu, de que maneira vai se proceder a nossa subida lá. Eu acho que tudo exige fé, tanto lá quanto aqui. Porque, agora, que Deus ele quer se habitar conosco, Ele quer. Só que o templo que Ele habita hoje é um templo diferente. Não é um templo construído por mãos humanas. Não é um templo físico. Primeiro, Ele habita um templo no céu, pois Ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo e intercede por nós lá. E o outro templo que Ele habita é o nosso coração, sabe? E no nosso coração Ele tem feito maravilhas. É só a gente conversar. Se você chegar numa igreja e falar, você já teve um milagre? Vai aparecer um milagre, vai aparecer manifestações poderosas de Deus. Só que o que Deus quer não é que você se converta a Ele por obras, por coisas
incríveis acontecendo. Ele quer que você converta ele por um relacionamento pessoal. E isso eles poderão ter lá e nós podemos Por ter uma aqui convicção, né? Em toda a Bíblia, e hoje a gente pode ver que Deus trabalha no contexto. Quando ele criou Adão e Eva, a relação dele com Adão e Eva era no contexto deles ali. Ele visitava Adão e Eva todo fim de tarde e conversava com eles pessoalmente. Depois do pecado, primeiro havia o sacrifício que eles construíam ali um altarzinho e ofereciam um sacrifício como uma prefiguração do que viria a acontecer com Jesus, o sacrifício dele na cruz. E depois do Novo Testamento, quando Jesus veio, o relacionamento dele com o povo já era diferente. Nunca o modo ali que Deus pedia que o povo adorasse era um fim em si mesmo. Ele era um meio para o povo entender o que Deus queria deles. Então, antes do sacrifício de Jesus, existia todo esse ritual, todo esse processo que havia ali no santuário, porque era uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Depois de Jesus, você pode ver que o povo de Israel, Deus pede, não exige mais o sacrifício, porque Jesus já havia sido sacrificado. E o contexto nosso aqui, também, da nossa sociedade hoje, é completamente diferente. Como o Diego bem colocou. Por que Deus fez todo aquele processo ali do santuário? Porque o povo estava acostumado com a sociedade do Egito, que tinham N deuses, que tinham N rituais diferentes, coisas assim macabras que a gente nem imagina que aconteciam, e o povo estava inserido nesse contexto. Hoje o nosso contexto é completamente diferente. Então Deus trabalha com a gente no nosso contexto agora. Da mesma forma que o povo era afetado pela sociedade do Egito, hoje a gente também é afetado pela sociedade que a gente está inserido. A gente está se acostumando com tanta coisa ruim que tem no mundo, que Deus trabalha de uma forma diferente no nosso coração. Eu acredito também que Deus ele pode falar conosco com a mesma veemência que falava antes. Só que aí é o que entra, a gente está entrando na reta final. E agora é a hora de saber quem que está do lado de Deus e quem não está. Exatamente. E a maioria, assim, aparentemente não está. Então, às vezes, a gente exige que Deus fale, mas Deus não está falando comigo, porque antes ele mandava um anjo em visão. Mas a gente também não pede, não tem o mesmo fervor que os nossos antepassados tinham. Uma coisa que é interessante é o seguinte, eles não tinham Bíblia, né? É o que eu ia falar. Eles não tinham Bíblia. Puxa vida, então pode falar, Diego. Mas me ocorreu também, acho que também aconteceu com você aqui, né? Pensando aqui com a Bíblia na mão e pensando, olhando para ela, tudo isso, o tabernáculo, o povo de Israel, Jesus Cristo, está tudo aqui na Bíblia, sabe? E a gente tem hoje na mão. Ela sobreviveu a transcrições, poxa, imagina, agora a gente tem tipografia, né? Imprensas que fazem cópias idênticas, mas foram feitas mão a mão, cada Bíblia passando de uma pessoa a outra. Sobreviveu a Revolução Francesa, que disse que agora o nosso Deus é razão e que isso aqui era um livro eram fábulas. E está na minha mão, sabe? Idêntico, escrita. Olha, Moisés começou a escrever o livro de Jó 1.600 anos, que é o primeiro livro da Bíblia escrito, 1.600 anos antes de Cristo. Nós já estamos 2011 anos depois de Cristo. Somando tudo isso aí, a nossa Bíblia está escrita idêntica ao que está falando. Isso é um milagre poderoso na nossa vida. A gente ter isso aqui, uma revelação de Deus. Mesmo com o inimigo tentando destruir ela diariamente. Hoje ele destrói a Bíblia na minha vida, fazendo com que eu deixe ela na minha cabeceira sem abrir. Né? Mas se eu quiser abrir a palavra de Deus para ver essas coisas maravilhosas, de nuvem de fogo, maná caindo do céu, um espírito, a pomba vindo, o Espírito Santo vindo como pomba, batizando Jesus Cristo ressuscitando, tá? Que é só ler. Tá tudo aqui. Isso é um milagre. Mesmo né? que a gente não veja a nuvem, mesmo que a gente não esteja presente, mas a Bíblia revela esse Deus para a gente e isso com certeza é motivo de alegria, né? Uma das ideias que o Guia de Estudos vem trazendo para a gente é justamente essa, da gente se regozijar, da gente ser feliz na presença do Senhor, adorá-lo de forma feliz. De uma forma clara até, né? Porque Sim. mostra o problema e a solução. Mostra Deus, a pessoa lá na tribulação e Deus mostrando, adorando. Então a gente vê o antes ou depois, até olhando desse ângulo mais fácil hoje. O que eu fico pensando, Sara, é o seguinte, a forma como nós adoramos a Deus hoje, né? A Bíblia fala que a gente pode adorar a Deus com alegria, só que é complicado porque é com alegria de mais ou com alegria de menos? Sabe, é uma bagunça. Então vamos fazer uma bagunça, vamos celebrar uma festa. Ou não, o contrário de uma festa é um funeral. A gente tem mania triste. de ser extremista, né? Uhum. Se fala alegria, então é com tudo. Libera tudo, alegria geral. Se fala culto racional, então é todo mundo sério, sisudo ali, prestando atenção. Não é, Deus é um Deus de equilíbrio. Então, quando ele fala alegria,
é alegria de verdade, alegria sincera. Há um tempo atrás, um dos guias de estudo foi sobre os frutos do Espírito. Aham. E teve uma semana que falou sobre alegria. Então, isso é um fruto do Espírito. Deus coloca alegria dentro do nosso coração. Só que não é uma alegria, essa alegria que o mundo está acostumado. A gente pensa alegria, pensa todo mundo dando risada, fazendo bagunça. Não, não é nesse sentido. É alegria sincera, uma felicidade, um bem-estar que Deus coloca dentro do nosso coração. Então, eu acho que quando a gente adora a Deus, tem que ser com alegria. É esse bem-estar, essa sensação de completude que só Deus pode colocar dentro do nosso coração. Dentro desse contexto de adoração e adorar com alegria, eu vou perguntar para você, Sara, porque você está envolvida, né, no Ministério da Música, cantando, e eu fico tentando imaginar, né, como que é a pessoa que está praticamente dedicada a isso o tempo todo, né, a cantar, a adorar a Deus. Eu imagino que isso deve trazer a alegria, o regozijo no seu coração de viver dentro desse ministério. Sim, com certeza. Eu faço isso desde criança e cantar é um ato tão prazeroso para mim que foi o que me manteve muitas vezes mais próximo de Deus, entendeu? Então é o ato mais alegre que eu faço para Deus e que eu faço com mais prazer, porque é uma coisa que eu amo e que vem dentro de mim desde criança. Você, não sei se você poderia dar um conselho assim, né, pra gente, porque você canta bem, você tem o dom, tem o talento. A gente canta com a igreja, né? A gente tem aquele momento de cantar com todo mundo. De cantar com alegria, né? De cantar com alegria. Com alegria, e é justamente com afinação não. É justamente isso que eu queria que você falasse assim, qual que é a atitude que o adorador precisa ter para que ele tenha condições de cantar realmente com alegria? Não quando está lá na frente da igreja cantando sozinho, mas quando está com toda a congregação, o louvor sincero. Então, vem da sinceridade. Eu acho que tudo vem de uma comunhão. Você está ali na frente, você tem que passar aquilo que você realmente vive. Então, você nunca vai chegar lá na frente e conseguir cantar alegremente se você está ali, porque minha vida é uma droga. Não. Sua vida tem que estar plenamente nas mãos de Deus, entendeu? Então, é tudo... Cada momento de louvor, cada momento de uma música é um momento de entrega. Então, você tem que viver aquele momento se entregando. Aí, sim, as coisas vão fluir naturalmente. Agora, já aconteceu, claro. Quem canta sabe que, às vezes, você não está tão preparado. Então, você nem pensa em entrega nem nada. Você está preocupado com a letra, que eu vou errar e tal. E isso acaba interferindo na sua adoração verdadeira a Deus. Entendeu? Mas, da mesma forma que eu adoro no banco da igreja, é a mesma maneira que eu devo adorar na frente da igreja. Exatamente. Legal isso. Samila, vou deixar você falar e vai ser o último comentário aqui. Pode falar, querida. Pensei uma coisa aqui agora. Os senhores casados aqui presentes, vocês já fizeram serenata para sua mulher alguma vez? De você cantar uma música para ela. Por que você está cantando para ela? Porque você quer fazê-la feliz. Você está expressando o que você sente. Então, a sinceridade que você coloca nessa relação de uma pessoa física que a gente está vendo aqui do nosso lado, tem que ser essa mesma sinceridade que você vai colocar quando você está cantando para Deus. Você está expressando o seu sentimento em relação a tudo que Deus fez por você. Com a convicção de que Deus está ali do meu lado, que Ele está me ouvindo. Vou preparar uma serenata para minha esposa, vou preparar uma serenata para Carol. A Carol vai adorar. E para você agora a gente vai ter uma música muito especial para te aproximar desse Deus. E enquanto você estiver escutando essa música, tenha certeza de que esse Deus não está aqui no código aberto, longe de você. Ele está aí, sentado do teu lado, curtindo esse hino junto com você. Regozije-se nesse Deus e viva feliz ao lado dele. O Código Aberto vai ficando por aqui. Nosso encontro está marcado pela Rede Novo Tempo e eu espero por você. Um grande abraço e até lá. Somente o que agrada ao teu querer, o teu amor me convidou e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Tentei mais de uma vez
e quando eu via já voltava a cair. E agora que pensei que aqui era meu fim, me dizes que não me condenas e de novo me convidas pra seguir. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes que